Olá, tudo bem? Estamos aqui para conversar com você no 6º Congresso de Graduação, a USP e o Desafio da Reinvenção. Nós vamos discutir um pouco sobre escola, conhecimento e informação, os desafios da formação de práticas pedagógicas interdisciplinares e de avaliação da aprendizagem. Eu sou Daniela Gonçalves de Abreu Favacho, sou coordenadora diária do PIBID, Licenciatura em Química da USP Ribeirão Preto. Para participar desta conversa com você, estaremos aqui eu, a supervisora do nosso programa, e também 2 alunas que participam do programa, tanto pela Pró-Reitoria de Graduação da USP, como também, bolsistas da CAPES. Então, nós conversaremos sobre isso. Um grande desafio que se apresentou para nós nesse período de pandemia, o PIBID começou num contexto de pandemia, foi que os alunos, eles encontram informações as mais diversas e nos mais variados meios de informação. E essas informações, para se transformar em conhecimento, ela precisa de uma mediação bastante atuante do professor. Então, esse foi um grande desafio e foi algo que nos chamou a atenção, porque não basta ter todas as informações na internet, nos mais variados meios, a gente precisa que essas informações se relacionem, ganhem significado, e isso depende muito do professor. Um outro desafio que nós encontramos neste período foi como manter a distância dos estudantes de ensino médio e, ao mesmo tempo, manter proximidade desses alunos. E mais do que isso, como incentivar o protagonismo, tanto sinalizado em documentos oficiais e nas diretorias de ensino. Então, esse foi um grande desafio. E nesse momento, algo muito importante foi o acolhimento, foi a compreensão da realidade pela qual esses alunos estavam passando, o conhecimento do perfil desses alunos e as necessidades que eles possuíam. Por quê? Porque isso norteou a seleção de recursos adequados para que pudéssemos realizar o ensino de química. Como a participação dos alunos do ensino médio era baixa, apesar do ensino ter sido mantido em modo remoto, emergencial, logo no início nós optamos por estudar a teoria da autodeterminação, estudar sobre motivação, e isso abriu caminhos para que pudéssemos incentivar nos nossos planejamentos ações de protagonismo do estudante de ensino médio. Manter práticas interdisciplinares foi um grande desafio que, digamos que nós demos alguns passos, e isso só foi possível por um grande engajamento entre os professores supervisores do nosso programa. Eles conseguiram desenvolver algumas práticas relacionando, ou pelo menos dialogando, as áreas química, biologia e física. E um outro desafio foi a avaliação, que ao longo do processo teve vários formatos, Nós tivemos avaliações diagnósticas que nortearam o planejamento, avaliações formativas, e isso foi um grande desafio também para todos nós. Então, agora eu passo a palavra para a supervisora do nosso programa, professora Ana Rosa. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Rosa, sou professora de Química na Rede Estadual de São Paulo há quase 20 anos, e vários foram desafios que nós enfrentamos e ainda estamos enfrentando, principalmente no contexto da pandemia. Então, os nossos alunos, clientela onde os alunos realizam as atividades, como os alunos da educação básica, abrange uma parte da periferia, da cidade de Ribeirão Preto, que apresenta uma série de problemas socioeconômicos.
principalmente quanto ao acesso e à utilização dos recursos de internet, recursos de mídia como um todo. Neste contexto da pandemia, nós tivemos realmente que reinventar o ensino de química na sala de aula, virtual, no caso, pois foram atividades, né, que tiveram que promover o engajamento do aluno, despertando e motivando o aluno da educação básica para as atividades de química no ensino médio. Contamos com a participação, né, e com a ajuda dos estudantes aí do PIBID, e também com algumas atividades interdisciplinares, juntamente com o professor de biologia, que fez com que os alunos tivessem maior engajamento. A nossa clientela abrange alunos que trabalham, né, então eles têm aí, durante o dia, funcionam como babás da família, né, então eles ficam com os primos, os irmãos menores, para que os pais, os tios, né, e até mesmo os primos mais velhos possam trabalhar. E isso foi realmente um empecilho para a realização das atividades, né? Mesmo que o ensino remoto promova uma série de atividades fora do horário de aula, né? Atividades que ele possa fazer fora aí do cronograma da escola, a gente acredita, né, que esse aluno se cansa bastante durante esse dia, porque ele fica trabalhando o dia todo e não tem como realizar com muito entusiasmo as atividades propostas. Mesmo que essas atividades não sejam realizadas no tempo de aula dele, né, nós elaboramos aí os roteiros para que eles pudessem participar no maior número dessas atividades. Eles têm muita defasagem de leitura e interpretação de texto, não só com relação aos conteúdos químicos, mas também com relação à língua portuguesa. Então, eles necessitam desse apoio maior do professor a todo momento, e eles não tiveram, né? Porém, nem tudo foram dificuldades, né? Muitas facilidades, como eu falei anteriormente. Os alunos do período noturno que já estão acostumados com o trabalho, né? Porque eles já estudam à noite porque trabalham no dia, desenvolveram várias atividades, quanto aos roteiros de estudo, quanto às atividades propostas no laboratório de informática, né, nos encontros virtuais que a gente marcou. E agora, então, passo a palavra para a Samara. Olá a todos, eu sou aluna PUB, pelo programa do PIBID, e eu gostaria, primeiramente, de comentar, como já foi falado, da questão do desafio que a gente andou enfrentando para manter o ensino nesse contexto de pandemia. Justamente por conta dos motivos que a professora Ana Rosa falou também, e pela desigualdade social, que muitos alunos, infelizmente, não têm acesso às tecnologias, a um computador ou a um celular para poder estudar. Como aluna, vendo esse contexto, eu, como estou no 2º ano de faculdade, eu praticamente, conforme eu fui aprendendo, fui colocando em prática, em questão do ensino, da interdisciplinaridade que foi cobrada, principalmente com a BNCC e o novo ensino médio, né, que está sendo implantado junto com esse contexto. Então, foi bem desafiador nesse âmbito também. Como também tive noção de ver o contexto na íntegra do que o professor hoje vivencia. No caso, a desvalorização dele como profissional. E esse choque de realidade, por mais que muita gente se desanime nessa área, para mim não, foi mais como uma motivação, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de aprender. E me faz querer que o aluno enxergue que ele pode, sim, sempre continuar aprendendo, sempre continuar evoluindo como pessoa. Não só pelos conteúdos de química, física e biologia que vai aprender, mas a aprender a ser um cidadão na nossa sociedade. Também, algo que eu acho que mesmo na pandemia e ao final dela,
o aluno como vem sendo cada vez mais cobrado, e tanto em questão pessoal, dentro de casa, como a professora Ana Rosa contou, como no mercado de trabalho, a gente precisa sempre acolher ele para dentro da escola, porque se desanima. Porque BNCC, todos esses documentos, infelizmente, selecionam quais seriam os bons alunos que iriam continuar no mercado de trabalho. Porque se você não aprende, você não vai para frente. Infelizmente, é assim, pela meritocracia que funcionam as coisas. E que o professor cada vez mais tem papéis a cumprir dentro da educação. E como profissional frente ao final do programa, que vai se começar um novo ciclo agora, eu sempre vou querer estar em constante aprendizado, porque nunca teremos os mesmos alunos para poder ensinar. Sempre vão ser alunos que mais se comportam frente ao nosso contexto de evolução, da tecnologia principalmente. Então, estamos sempre em constante mudança, junto com eles, e sempre podendo atender, né, esses novos alunos e as novas mudanças. Muito embora as tecnologias que hoje vão caminhar junto com a gente, frente ao contexto que a gente teve que utilizar, não sei se vão ser implementadas, por conta da desigualdade social que temos hoje. E é isso, passo a palavra à aluna Natália. Oi, gente, meu nome é Natália, estou cursando licenciatura em Química, estou no 3º ano, e eu faço parte do programa PIBID desde outubro de 2020, e gostaria de falar um pouquinho sobre a minha experiência para vocês. O PIBID tem sido o meu primeiro contato com as escolas públicas de Ribeirão Preto, é onde a gente consegue ver realmente a realidade e a situação que os alunos estão enfrentando, agora na pandemia principalmente. Apesar de ser um ensino híbrido, remoto, a gente está aproveitando muito essa oportunidade, está sendo um grande desenvolvimento para todos os grupos que estão participando. A gente está podendo melhorar nossas habilidades comunicativas, estamos desenvolvendo fala, expressão, vocabulário, e a gente só tem a agradecer às nossas supervisoras, às nossas professoras que estão acompanhando todas as nossas atividades, as nossas videoaulas, estão nos instruindo a tecnologia também, que a gente teve muita dificuldade no início para poder gravar uma aula em formato online, e eles estão sempre acompanhando todas as nossas tarefas que a gente passa para os alunos, e está sendo uma grande oportunidade poder trabalhar com eles. O PIBID tem me ajudado muito, e eu estou muito feliz e grata por poder fazer parte desse programa. Queria agradecer a participação de todos. Nós agradecemos todos vocês que estão nos assistindo e conversamos mais daqui a pouco. Olá, tudo bem? Meu nome é Aguinaldo Arroio, eu sou professor do Departamento de Metodologia do Ensino e Educação Comparada da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, e neste momento atuo na coordenação do núcleo de Química na cidade de São Paulo do programa PIBID, que é o programa institucional de Bolsa para Iniciação à Docência. Então, nessa mesa que a gente vai discutir, que tem esse tema, escola, conhecimento e informação, os desafios na formação da prática de práticas pedagógicas interdisciplinares de avaliação da aprendizagem, eu vou focalizar um pouco mais nessa questão dos desafios da formação em relação às questões do conhecimento, informação e a escola. Então, como eu mencionei, o PIBID de Química ele é organizado em 2 núcleos, um aqui em São Paulo e outro em Ribeirão. Em Ribeirão é da minha colega, Daniela Gonçalves, que vai fazer essa discussão. Então, neste congresso, que tem como tema a USP, os desafios da reinvenção, acho que foi bem oportuno, né, e super importante esse espaço dentro do 6º Congresso de Graduação da Universidade de São Paulo, uma programação, né, um dia de programação voltada para a questão da formação de professores. Não é novidade para ninguém a situação na qual a gente se encontra, né, e a gente passa em função da pandemia, e o quão importante se torna essa questão da formação de professores para poder lidar com essa situação na qual nós nos encontramos e talvez para futuras que nós ainda enfrentaremos.
O projeto em si, este projeto do PIBID, do Núcleo de São Paulo, ele tem um foco em buscar uma relação entre o letramento midiático informacional e a educação científica. Então, a formação desses professores de química e de ciências, ela não deve ser considerada apenas para aqueles que têm acesso a tecnologias avançadas. A gente viu como uma parte muito grande das escolas públicas tiveram problemas muito sérios de conectividade e acessibilidade aos recursos tecnológicos. E vimos também alguns esforços na tentativa de equipá-los com esses recursos para que as atividades educacionais continuassem. Então, a ideia de relacionar o letramento midiático na formação inicial e continuada de professores, inicial, quando a gente leva em consideração os licenciandos, os estudantes de graduação que estão cursando cursos de licenciatura, e continuada, quando a gente leva em consideração também a formação dos professores que se encontram em serviço lá na escola. Por isso que a gente busca essa articulação entre os dois profissionais. E também entre a escola como um todo e a universidade se aproximando, né? Em uma perspectiva de uma co-construção, de uma colaboração, de uma participação. Diferente de momentos no passado, onde a universidade, né, fazia proposições para serem implementadas na escola. A perspectiva do programa do PIBID é que favorece a formação destes licenciandos, né, formação inicial dos professores, desde o início do curso, em uma situação imersiva em uma escola pública, uma escola da rede pública. Então, isso é muito importante. E também, aliado a isso, a questão do apoio na forma de bolsa de estudo para que se viabilize essa dedicação às atividades e essas relações entre questões teóricas, questões práticas, mas sempre nessa perspectiva da situação imersiva na sala de aula. Então, o objetivo aqui é compreender as funções da mídia. Ficou muito claro, né, como eu já mencionei, em relação ao contexto da pandemia, o quão importante foi e está sendo e será também essa relação e essa aproximação. Mas também pensando no papel, na grande ampliação aí das mídias sociais e nas repercussões que a gente está tendo em relação ao negacionismo científico, combate, né, ao movimento anti-vacina, mudanças climáticas e tudo mais, bem como a extensão dessa influência para outras questões como eleições, fortalecimento, né, do discurso de ódio. Então, tudo isso a gente precisa pensar na formação desse professor. Então, como objetivo geral, o projeto ele visa oferecer subsídio para que a formação inicial e continuada dos professores possa compreender melhor esse papel e as funções da mídia em sociedades democráticas, possibilitando a criação e desenvolvimento de ações que permitam esse professor avaliar criticamente esse consumo dentro do contexto da educação científica. As atividades são muitas. Então, a gente tem, ao longo do período deste projeto, há reuniões, né, que acontecem semanalmente com os bolsistas, visando a formação, a preparação. Eles desenvolvem planejamentos, atividades, planos de ensino, né, nas atividades de planejamento, implementam, avaliam. As atividades são desenvolvidas na Escola Estadual Major Arci. Nesse momento, elas ainda continuam sendo desenvolvidas remotamente em função da pandemia, e no segundo semestre a gente aguarda novas orientações para entender como é que seria possível algumas atividades híbridas, ou talvez, inclusive, presenciais. E dessa forma a gente consegue desenvolver as atividades de iniciação à docência. Então, vocês podem perceber aqui nesse slide algumas imagens, né, de telas que foram, de materiais que foram preparados pelos estudantes, que eles atuam tanto na disciplina regular quanto no espaço da disciplina eletiva. E aí eu vou falar mais especificamente cada uma delas nesse caso. Então, essa é a diversidade de atividades que são proporcionadas pelo projeto na formação inicial do estudante, que contribuem e colaboram com a formação que ele já tem na universidade. Resultados que a gente teve desde outubro do ano passado até agosto deste ano são ações formativas para os bolsistas, a elaboração de planos de ensino para as aulas regulares de química, né, dos conteúdos que fazem parte lá do currículo escolar, planos de ensino para aula eletiva. No caso da Escola Major Arci, a gente atua também nas disciplinas eletivas e propomos uma disciplina denominada Combatendo Fake News e Negacionismo Científico,
relacionado aí com os conhecimentos químicos e conhecimentos da ciência, para discutir e problematizar essa questão das fake news. Sessões de culminância, né, de divulgação dos projetos lá na escola, também foram realizados aí ao longo deste período. Documentações textuais e imagéticas, os registros das produções de memória, atas, relatórios, sempre elaborado pelos estudantes, pelos bolsistas, para apoio. Estamos elaborando aí atividades para proporcionar, no final do mês de outubro, a Semana Global Unesco de Letramento Midiático, aqui na cidade de São Paulo, trabalhos apresentados como este, aqui no Congresso de Graduação, elaboração de comunicações científicas também faz parte destes resultados, mas, sobretudo, em relação à formação que esses estudantes estão tendo. Então, em relação às considerações, eu vou ser breve também, né, nessa apresentação, para que a gente tenha um tempinho aqui para poder assistir uma compilação de alguns materiais, sobretudo no espaço da disciplina eletiva que a gente teve na escola. Então, dessa maneira, a gente conseguiu com que esses professores, tanto em formação inicial quanto em formação continuada, pudessem ampliar seus conhecimentos e competências midiáticas, informacionais, científicas, para propor atividades relacionadas a essa interface que a gente busca, né, entre o letramento midiático e a educação científica, criando práticas inovadoras, propondo novos arranjos curriculares na escola, com esse espaço da disciplina eletiva, mas sempre buscando desenvolver esse olhar sensível, essa reflexão crítica para o consumo da mídia, o protagonismo, de modo que eles pudessem se aproximar dos estudantes da escola e dialogar e relacionar esses conteúdos científicos escolares com o cotidiano, com a vida deles, de modo também a contribuir para uma participação mais ativa na perspectiva da cidadania, para que eles pudessem ter consciência, né, nesse combate das fake news e em relação também ao negacionismo científico. O projeto ele só foi possível em função do financiamento, que ainda existe, né, por parte da CAPES para as bolsas do PIBID e da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade de São Paulo, que também apoia com bolsas do Programa Unificado de Bolsa de Auxílio. E um agradecimento especial que a gente gostaria de fazer para a Escola Estadual Major Arci, pela abertura e parceria que tiveram. Então, a gente teve reuniões e discussões com a equipe gestora, com a equipe pedagógica de coordenação, com o professor, com os estudantes, para entender e fazer essa proposição. E eu vou agora, então, fazer a exibição de um vídeo, que é um compilado, no qual a gente vai poder ver algumas dessas ações que foram, ao longo do semestre, implementadas na forma de uma disciplina eletiva. Então, aqui vocês podem ver, né, uma parceria, de fato, entre a Escola Estadual Major Arci com o programa PIBID de Química, núcleo aqui de São Paulo, da Universidade de São Paulo, na proposição da criação de uma ementa mesmo, de uma disciplina que aconteceu ao longo do primeiro semestre e também vai acontecer agora ao longo do segundo semestre. Os estudantes da escola, eles se matriculam na disciplina eletiva, então ela não é obrigatória, eles escolhem pelos temas, a gente teve também uma procura bem grande, e a maior parte deles buscando exatamente entender o que é esse fenômeno, né, das fake news, que eles recebem e consomem muito pelas mídias sociais, mas também para entender quais são os impactos e de que forma eles podem, criticamente, atuar em relação a isso. Teve uma predominância, como vocês podem ver aqui, é uma articulação entre o professor de Química e o professor de História, então discutindo o desenvolvimento desse conhecimento ao longo do tempo, desde a revolta da vacina, lá no Rio de Janeiro, no século passado, todo esse movimento que a gente chega nesse momento, né, culminando aí com os movimentos anti-vacina, e que ganha uma projeção em função das mídias sociais. Então, eram trazidas notícias que eles selecionavam e recebiam nas mídias sociais, problematizava durante a disciplina, desconstruía, entendendo os elementos que constituem e fazem parte de uma notícia falsa, né, uma desinformação, uma má informação, uma notícia incorreta, também ampliando essa categoria, né, que a gente coloca tudo numa caçamba só das fake news, e, sobretudo, resgatando o conhecimento científico escolar, trabalhado na disciplina regular, por exemplo, e que muitas vezes eles dissociam isso do impacto no dia a dia. Então, a gente valorizava o conhecimento científico para combater o negacionismo, e mostrando que, com esse conhecimento
mesmo básico da escola, já é possível desmistificar e desconstruir essas notícias e interromper este ciclo. Então, essas foram atividades realizadas, então, ao longo da disciplina eletiva, na qual os bolsistas puderam criar os planos, implementar, avaliar, a cada sessão tinha esse ciclo para poder aperfeiçoar a proposta da disciplina. Os professores gostaram bastante, foi a primeira vez que trabalhou uma disciplina com essa temática na escola, e ela vai ser reoferecida no segundo semestre, com ajustes e aperfeiçoamentos. Então, acho que a gente avançou bastante. E a outra frente era relacionada à disciplina regular de Química, né? Então, para primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, alguns bolsistas também abordaram alguns dos temas do conteúdo de Química presente no currículo, para que pudessem, então, fazer esse trabalho aí de se iniciar na atividade docente, desde o seu planejamento e elaboração, a sua implementação e a sua avaliação. E com isso a gente conseguiu, então, proporcionar uma experiência imersiva para os bolsistas, PIBID e PUB, dentro desse projeto, articulado em uma escola real, uma escola pública, e também uma parceria de colaboração e co-construção dessas propostas com o professor em serviço da escola. E, dessa forma, a gente, então, encerra essa apresentação nesse momento, e, na sequência, a gente vai ter um espaço para poder dialogar, repercutir, ouvir os comentários que vocês tiverem a respeito dessa contribuição muito importante, desse programa muito importante nos programas de formação de professores da Universidade de São Paulo, em parceria dentro do programa PIBID. Então, agradeço a atenção, a disponibilidade, a gentileza em acompanhar a apresentação do trabalho de todos esses 10 bolsistas do Núcleo de São Paulo, a parceria com a professora Daniela, que coordena o Núcleo de Ribeirão Preto, para que a gente possa, então, contribuir para a formação, para uma melhor formação, uma formação mais contemporânea dos professores em formação inicial, para que, muito em breve, eles possam atuar no mercado. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade, a Pró-Reitoria de ter aberto esse espaço no Congresso de Graduação da Universidade de São Paulo, e estamos abertos ao diálogo. Fiquem bem. Olá a todos vocês que conosco participam dessa sessão do Congresso de Graduação da USP. Eu sou Ocimar Munhoz Alavars, sou professor na Faculdade de Educação da USP, e venho aqui falar como responsável pelo projeto do programa Residência Pedagógica, avaliação da aprendizagem de leitura e escrita nos anos iniciais do ensino fundamental, com apoio em procedimentos informatizados e um teste adaptativo informatizado. Antes de falar propriamente do projeto, é importante reconhecer a relevância de estarmos aqui no Congresso de Graduação da USP discutindo a formação de professores, particularmente no momento que vivemos no Brasil. Estamos em agosto de 2021, onde as universidades e faculdades responsáveis pelos cursos de licenciatura, do meu ponto de vista, estão sofrendo um forte cerceamento do desenvolvimento desses cursos, né, naquela autonomia que devem ter para esse processo. Essa relativa autonomia, evidentemente, ela não é, portanto, não é absoluta, mas ela é necessária para que uma série de peculiaridades das universidades, inclusive das suas concepções de formação de professores, né, possa vigorar. Então, o Congresso de Graduação da USP, né, se devotar a isso, é muito importante. Também é importante reconhecer que, para o desenvolvimento dos atuais programas, o PIBID do Residência, inclusive esse pelo qual sou responsável, reconhecemos os esforços, né, que foram feitos para a sua viabilização. Sem entrar aqui em todos os detalhes, mas isso não é desprezível, né, e particularmente os esforços que a professora Karina, da Faculdade de Educação, e da professora Bárbara, do Instituto de Matemática e Estatística, né, desempenharam, deve ser reconhecido. Bom, outro aspecto, então, propriamente do projeto, é que ele está devotado à formação de professores na perspectiva de colocar os nossos alunos e alunas em contato com escolas
de tal maneira que isso possa enriquecer essa formação. Particularmente o programa Residência Pedagógica, voltado para alunos que estão finalizando o curso de licenciatura, é importante porque transcende aquelas oportunidades, né, que os nossos estágios proporcionam. Então, esse é um elemento a ser destacado. Uma outra coisa é que o atual projeto, ele de alguma maneira é um desenvolvimento de ações que tínhamos desencadeado anteriormente no PIBID, particularmente com relação a essa temática. Bom, esse nosso projeto tem como uma das suas marcas o desenvolvimento em 2 escolas da rede municipal de ensino da cidade de São Paulo, por características importantes dessas escolas. Primeiro, que com relação à temática do nosso projeto, que é a avaliação da aprendizagem, as escolas da rede municipal, elas vivem em si uma situação que é a seguinte: elas participam de muitas avaliações em larga escala. Indiretamente, tem relação com o PISA, né, o Programa Internacional de Avaliação do Estudante, embora o PISA seja por amostragem, mas ao verificar o desempenho dos alunos, sobretudo em leitura, matemática e ciências, ao final do ensino fundamental, acabam captando aquilo que, em geral, acontece no interior das escolas que oferecem o ensino fundamental. E as escolas da rede municipal oferecem todo o ensino fundamental. Portanto, os resultados do PISA servem como referencial para essas escolas da rede municipal. Essas escolas participam das provas do SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, sob responsabilidade do INEP, a autarquia do Ministério da Educação. E, nesse caso, todas elas participam, né, na forma censitária de aplicação das provas do SAEB, portanto, tem aí resultados com os quais podem dialogar a respeito do trabalho que desenvolvem no seu interior. Além disso, essas escolas participam também da Prova São Paulo, que é a avaliação em larga escala da própria rede municipal. Então, bastando isso, são escolas que, ao longo do ano, têm como um dos traços da avaliação da aprendizagem a atribuição de notas bimestrais e uma nota final. Portanto, as escolas da rede municipal vivenciam muitas experiências de avaliação da aprendizagem. Então, a ida a essas escolas, né, se reveste, né, de uma oportunidade para se envolver com uma experiência em curso, com muitas até tensões em relação à avaliação da aprendizagem. Bom, outra coisa que é importante destacar, e a temática central do nosso projeto, que é a avaliação da aprendizagem, é o seguinte: se há algo que caracteriza professores e professores no mundo inteiro, em qualquer nível de educação, é que professores são avaliadores e profissionais. No entanto, raramente nós encontramos a preparação dos professores para a organização, a execução da avaliação da aprendizagem. No caso da educação básica brasileira, isso configura um paradoxo, pois é exigido dos professores uma formação inicial, na qual eles teriam contato com aspectos que vão desenvolver quando forem profissionais, e nós sabemos que um desses aspectos é a avaliação da aprendizagem. No entanto, raramente encontramos nos cursos de licenciatura essa preparação. Então, com esse projeto, longe de resolver esse verdadeiro impasse, mas é criar essas oportunidades para que os alunos, no caso da pedagogia da educação da USP, possam desenvolver alguma capacitação em torno disso. Outra característica que deve ser ressaltada desse projeto, pelo qual sou responsável, é que trata-se de um trabalho, na verdade, de pesquisa. Uma pesquisa porque nós precisamos saber como os professores avaliam a aprendizagem dos seus alunos. Conhecer como os professores avaliam a aprendizagem dos seus alunos é importante porque é uma condição para que a gente possa, inclusive, problematizar essa avaliação. Mas essa problematização não é na forma de uma denúncia, não é na forma de uma acusação, mas sim no sentido de tentar superar possíveis lacunas que essa avaliação possa ter, lembrando que a avaliação da aprendizagem, ela produz resultados, né, as notas, que são marcas que os alunos levarão para o resto de suas vidas.
Portanto, algo, inclusive eticamente, reveste-se de grande preocupação. Ou seja, como cada professor vai colocar essas marcas do histórico dos seus alunos. E o histórico aqui é mais do que aquele documento ao qual formalmente denominamos histórico. Portanto, pensar como essa avaliação é conduzida, quais são as suas características, né? Saber, por exemplo, se de fato aquela avaliação da aprendizagem é relativa à aprendizagem dos seus alunos, ou se outros componentes acabam compondo esses resultados, como é o caso, por exemplo, sabemos disso de alguns professores, que ao atribuir uma nota sobre a aprendizagem dos seus alunos, acabam considerando participação, caderno, frequência, comportamento, aspectos que podem ser relevantes para o processo de ensino, mas que não dizem respeito diretamente à aprendizagem. Isso comprometeria aquilo que nós chamamos da validade da avaliação, no caso, a avaliação da aprendizagem. Portanto, esse projeto ele foi pensado para que os seus participantes pudessem adentrar as escolas, né, estar investigando isso, mas com uma característica importante, junto com os professores. Né? Então, é uma pesquisa desse ponto de vista participante, mas buscando também constituir eventuais alternativas que devem nascer dessa reflexão. Portanto, não é uma alternativa imposta de fora para a escola. E, nesse sentido, é uma pesquisa-ação, que visa agir no interior das escolas, pelo menos dessas duas escolas nas quais estamos envolvidos. Uma das alternativas, que está no título do próprio projeto, é o teste adaptativo informatizado. É um teste, uma prova, realizada pelo computador, voltado para alunos no início dos anos iniciais, ali 2, 3 primeiros anos, que permite, de forma rápida, essa avaliação de um aspecto extremamente relevante, que é a capacidade de leitura. No entanto, quando nós concebemos o projeto no final de 2019, não imaginávamos que teria uma pandemia que obrigaria as atividades remotas. Então, nós tivemos que, para o desenvolvimento do projeto, fazer um conjunto de adaptações, considerando que não podemos nos aproximar do interior das escolas, vivenciar como imaginávamos, por exemplo, com observações de sala de aula, realização de algumas oficinas com os professores. Então, essas adaptações, elas fizeram com que esse nosso projeto tivesse algumas frentes. Então, uma delas, não necessariamente pela ordem de importância, foi fazer o tratamento de dados dessas escolas, e dados relativos à avaliação da aprendizagem, inclusive, em alguns casos, articulando resultados das avaliações em larga escala com aqueles resultados que os professores produziram. Então, esse tratamento de dados já teve uma série de saídas, né? Fomos descobrindo coisas interessantes, né? E fazendo a discussão aqui, indiretamente com os professores, através dos preceptores dessas duas escolas. Uma outra frente muito importante foi analisar planos de ensino, porque nos planos de ensino os professores fazem alusões, deixam marcas de como pretendem realizar a avaliação da aprendizagem dos seus alunos. Então, nós procuramos analisar os planos de ensino e buscar nesses documentos quais eram as marcas, né, que inclusive podiam revelar concepções, né, ou sinalizações dessas práticas de avaliação da aprendizagem. Uma outra coisa a qual nós devotamos, um outro fenômeno, que é perceber concepções, por exemplo, dos professores sobre a avaliação da aprendizagem. Para isso, né, organizamos um processo que está em curso de realização de entrevistas, isso é possível fazer remotamente, com um roteiro, para poder captar essas concepções, essas percepções, até valores dos professores em relação à avaliação da aprendizagem, sabendo que esses valores acabam marcando a realização dessas avaliações por eles realizadas. Uma outra frente se deu com o grupo em torno da leitura, aprofundando aspectos relativos àquilo que é tema, inclusive, desse projeto, além do próprio teste adaptativo informatizado. Então, desse ponto de vista, nós fomos, de forma
de maneira limitada, evidentemente, procurando, então, nos aproximar dessas escolas, ainda que indiretamente, ainda que remotamente, para aprender como os professores realizam a avaliação da aprendizagem. Dessa apreensão, estabelecer perspectivas, né, de possíveis alternativas para que a avaliação da aprendizagem dos alunos, pelo menos nessas duas escolas, sejam marcadas por validade e fidedignidade, ou seja, que a avaliação da aprendizagem diga respeito à aprendizagem dos alunos, seus mais variados componentes e disciplinas. E, ao mesmo tempo, que ela tenha uma precisão de tal maneira que aquelas marcas, aquelas notas que os alunos levam para o resto da vida sejam o mais precisas possíveis. E, finalmente, então, ressaltar que um programa como esse, no caso, Residência Pedagógica, de fato, não resolve todos os impasses, problemas e limitações, mas cria, certamente, um outro quadro de formação de professores e professoras, e, desse ponto de vista, fortalece a qualificação dos futuros pedagogos. Bom, olá, tudo bem? Boa tarde para todos que estão aqui acompanhando a sessão. Então, agora, após as explanações de cada um dos projetos, os PIBIDs e o Residência Pedagógica, a gente vai dar início, então, a discussões, né, de interações aqui com os comentários que foram apresentados no chat. Então, aqui a gente tem, para iniciar, né, a participação da professora Daniela, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP, do Departamento de Química, o professor Ocimar, da Faculdade de Educação, do campus de São Paulo. E a gente tem uma primeira pergunta que foi feita pela professora Gláucia, do Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. E a pergunta dela é: qual tem sido a contribuição do PIBID para a formação dos licenciandos? Então, podemos começar pela Daniela, depois a gente adapta para a residência pedagógica para o professor Ocimar. Por gentileza. Certo, obrigada, Guinaldo. Dizer que estou muito feliz de estar aqui nessa mesa, né, com você e o Ocimar. E também quero deixar registrado o agradecimento aqui, né, a Karina, a Bárbara, que são pessoas fundamentais, né, para a manutenção dos programas, para o desenvolvimento desses programas na nossa universidade, tá? Também não posso deixar de agradecer aqui o professor Efraim, né, o vídeo que nós preparamos. A professora Ana Rosa falou, mas nós temos 2 supervisores, então também agradecer. E a nossa coordenadora Rogéria e também a professora Joana, né, porque a gente está aqui, né, colegas, representando grupos, né, nós não atuamos sozinhos. E agradeço a pergunta da Gláucia aí também, né, Gláucia, essa sua pergunta, ela é muito interessante, e eu fiz a opção de começar a responder, porque eu ocupo uma posição bem, vamos dizer assim, destacada, né? Eu sou coordenadora do PIBID, então é um estágio, né, dentro aí do programa PIBID, e também sou responsável pelos estágios de regência, né, os estágios curriculares supervisionados no curso de licenciatura. Então, essa pergunta que você fez sobre qual é a contribuição, né, do programa para a formação dos licenciandos, é uma pergunta que me acompanha há bastante tempo, né? E fazendo, assim, uma breve reflexão, né, até para dar espaço também para os colegas, o PIBID, ele, para poder responder, eu tenho que considerar algumas coisas, né? O PIBID, ele é para os alunos da primeira metade do curso de licenciatura. Então, quando eles começam nesse programa, eles ainda não tiveram disciplinas da parte de didática, né? Então, eles estão começando o curso, não tiveram ainda muita formação desta parte didática, né, pedagógica, e também não tiveram ainda contato com escola. Então, qual que é a contribuição do programa, né? Eu acho que o programa,
Da forma como ele está estruturado, ele oferece uma formação, né, para esses alunos de licenciatura, uma aproximação desses licenciandos para um campo profissional que, numa situação que não tem o programa, ele vai conhecer só quando ele começa os estágios, né, na segunda metade do curso. Então, o PIBID, eu acho que ele antecipa um pouco desse conhecimento do campo profissional. E, ao meu ver, isso é interessante, porque quando ele chega lá nas disciplinas pedagógicas, ele tem objetos, né, de vivência, objetos de estudo que vêm da vivência que ele teve ali nos programas, né? E em relação ao estágio curricular supervisionado, né, que eu acho que a USP, com todas as dificuldades da pandemia, e agora estou falando até antes, sempre muito preocupada, né, em manter a qualidade, os estágios curriculares supervisionados, eles têm uma hora limitada, eles são mais pontuais, nem sempre é fácil a gente fazer as reuniões formativas com os licenciandos, professor da escola e a gente, né, ali da universidade, os professores da universidade. E aí o PIBID, ele tem horas reservadas para isso, né, as nossas reuniões formativas, reuniões de planejamento. Então, eu acredito que a contribuição formativa do programa para os licenciandos seja nesse sentido. Eu acho que, pegando um pouco da fala da Bárbara também, né, que apresentou um pouco sobre o programa, eu acho que a gente aproxima e promove o diálogo de teoria e prática, a gente aproxima o licenciando de um campo profissional mais real, né, a gente dá aspectos mais realísticos para a escola, com o PIBID, às vezes só com o estágio curricular supervisionado, como é pontual, como é um recorte, né, do que acontece na escola, a gente dá nuances dessa escola, e o PIBID, ele garante um pouco mais do realismo, tá? Então, acredito que seja nessa direção, Glaucia. Mas os meus colegas também podem complementar. Professora Simar, por favor. Bom, boa tarde a todos. Eu reitero aqui os agradecimentos para a Daniela. E, no caso, adapto especialmente a Michele, a Érica e a Lília, as preceptoras do nosso projeto. Bom, queria destacar que, não contrapondo, né, os estágios curriculares que nós temos, mas, ao mesmo tempo, compreendendo que os estágios curriculares, né, como é o modelo na FEUSP, eles têm uma limitação, de uma série de ordens, né? Um deles, como, aliás, a Daniela colocou, a delimitação temporal. Os programas PIBID, ao qual já estive vinculado 2 vezes, e agora o Residência, essa extensão de 1 ano e meio nos permite desenvolver projetos que eu diria são praticamente impossíveis nos estágios curriculares. Então, isso nos abre, como professores, formadores de professores, né, oportunidades que nós não temos nos estágios curriculares. Do ponto de vista da escola, é a mesma coisa, né? Ao receber esses programas, as escolas têm a possibilidade de se engajar num projeto mais amplo, e que, sem querer, com os nossos projetos, substituir as lacunas, não é para isso que esses projetos existem, mas é poder acrescentar, inclusive, ao interesse das escolas, né, ao investigar uma série de temas. E é um ganho para a escola, que pode incorporar, né, esses conhecimentos que a gente acaba desenvolvendo, essas práticas, esses produtos até, e, evidentemente, do ponto de vista da universidade, quer olhando para os alunos, né, que acabam tendo uma oportunidade singular em suas vidas, desse contato mais próximo com as escolas, para nós, professores, que, enfim, como eu disse antes, podemos desenvolver esses projetos. Evidentemente que a situação da pandemia, né, e com o ensino remoto emergencial, nós tivemos uma série de limitações, né? Tivemos que fazer um conjunto, aliás, de adaptações, que, se não comprometeram os nossos objetivos, né, mas impediram algumas faces, digamos assim, que nós tínhamos do projeto. Eu quero terminar, né, terminar o meu tempo aqui, não a temática, evidentemente, que esse é um projeto que deveria ser ampliado.
Os recursos que hoje são demandados em relação ao orçamento do Ministério da Educação são ínfimos. E por se tratar de uma iniciativa com todo esse potencial, né, é preciso, portanto, destacar, né, reiterar a necessidade e evidenciar isso. Ele é um projeto, mesmo que ele fosse multiplicado, ele praticamente não abalaria, digamos assim, as finanças da República. Obrigado, professor. Acho que poderia fazer um comentário, né? Porque ao mesmo tempo que eu estou coordenando aqui, junto com os colegas, eu também fiz uma apresentação. Eu acho que talvez no nosso caso específico em São Paulo, a gente tem um número de escolas privadas muito grandes. E escolas privadas de mensalidades muito caras. Então, a gente tem alguns estudantes, por serem formados na Universidade de São Paulo, que acabam sendo recrutados, né, e tendo oportunidade de trabalhar nessas escolas. Então, acontece, às vezes, de termos alguns estudantes que acabam realizando seus estágios quase que exclusivamente em escolas privadas e acaba não tendo, durante a formação dele, essa experiência em uma escola pública. Então, eu acho que o PIBID ele contribui muito para essa experiência imersiva, como já foi destacado anteriormente, tanto pela professora Daniela, também quanto pelo professor Ocimar. É muito difícil que aconteça uma experiência mais intensa em relação aos estágios curriculares, porque são vinculados muitas vezes a disciplinas semestrais, que acontecem em 4 meses, e tem um período de ambientação, conhecimento de como as coisas acontecem. Agora, quando a gente tem um período de 18 meses, eles conseguem, de fato, conhecer a rotina, a dinâmica, os padrões, as formas de interação do professor, o funcionamento da escola, eles conseguem acompanhar os ATPCs, eles entendem como a escola funciona. E aí, essa imersão, e principalmente porque tem uma bolsa de apoio que possibilita com que ele se dedique, né, a atividades que mantenham, né, a subsistência dele, mas atividades que são vinculadas à formação e desenvolvimento profissional dele, nesse sentido, o PIBID, eu acho que ele contribui muito para essa formação. E como foi apontado também, a gente teve um seminário de avaliação e o professor Helder Eterno da Silveira, que foi coordenador nacional do PIBID, no auge, quando a gente tinha aproximadamente 90 mil bolsistas, isso não chegava a 0,4%, 0,5% do orçamento do Ministério da Educação. Vejam quanto ele foi reduzido. Então, são cifras que, de fato, impactam muito na qualidade do desenvolvimento profissional destes professores na formação inicial e continuada, e em relação ao investimento, de fato, são valores que não colocariam em risco, né, os projetos do Ministério da Educação, sobretudo nesse momento que não há projetos no Ministério da Educação. Então, eu gostaria de dar uma olhadinha aqui no chat se tem mais alguma pergunta. Me parece que não, são alguns comentários. E eu acho que a gente poderia usar, então, esses minutinhos que faltam para cada um que usasse até 2 minutos, realizando algumas considerações, observações finais, para a gente poder encerrar, né, a mesa com essas possíveis contribuições. Por favor, podemos começar pela Daniela, depois pelo Ocimar? Podemos. Bom, acho que agradecer mais uma vez, né, e acho que vocês destacaram muito bem a importância de ampliar, né, acho que antes de ampliar é manter, né, manter o programa, ampliar, dar mais oportunidade, né? E acho que um desafio que eu vejo que nós temos nas nossas instituições é articular esses 2 programas, né? O PIBID e o Residência Pedagógica, né? Articular, e não só eles, mas também as disciplinas com estágio. Então, nós temos ainda muitos desafios, mas analisando os desafios e as aprendizagens que a pandemia nos trouxeram, eu acho que é um aprendizado único. A gente está no PIBID já há alguns anos e realmente quem participa do PIBID sai um profissional diferente, sabe? Ele sai com como que eu vou dizer, um leque maior de opções, um leque maior de criatividade. Então, ampliar, né, e manter. Bom, então, para as palavras finais, eu gostaria de destacar 2 aspectos, que de alguma maneira estão interligados.
O primeiro deles, que especialmente com relação ao projeto Professor Responsável, é de mencionar o seguinte: o licenciado em pedagogia, que aliás valeria para qualquer licenciado, ele também pode vir a ser um gestor. E a gestão de uma escola é um processo muito complexo. E talvez nesse caso as limitações dos nossos estágios apareçam ainda mais. Não estou com isso desmerecendo os nossos estágios curriculares, deixar frisado isso. Mas é a perspectiva de ampliar, porque nós estamos aqui defendendo 2 programas públicos. Então, esses programas, no caso aqui o Residência, permitem essa conexão, né, com esse amplo campo chamado gestão educacional no interior de uma escola, podendo vivenciar uma série de dilemas e, no nosso caso, inclusive, trabalhando a avaliação da aprendizagem. Com um adicional, que é articular aquilo que o professor está fazendo lá na sala de aula com os seus alunos, articulando isso com o conjunto dessas ações de vários professores e como que isso produz um resultado da escola, e ainda mais quando nós temos que lidar com esses resultados das chamadas avaliações de larga escala. Uma experiência desse tipo, só programas como esse permitem. Por isso que eles precisam ser valorizados e ampliados. O segundo aspecto, que tem a ver com essa questão do tempo, é que a atividade docente, ela é uma atividade, primeiro que a prática mesmo, só dando aula. No entanto, é possível antecipar uma série de aspectos dessa atividade. E para isso, novamente, essa imersão nos ambientes de trabalho produz uma contribuição, e como bem lembrou Aguinaldo, muitas vezes os nossos alunos acabam não tendo, por uma série de razões, que não é o caso aqui, mas acabam não tendo essa oportunidade de contato com a escola pública. Sempre lembrando que, no caso do ensino médio no Brasil, 88% das matrículas estão em escolas públicas. E no caso do ensino fundamental, 82%. Então, a imensa maioria dos nossos alunos no ensino fundamental e no ensino médio estão em escolas públicas. Não estou com isso também condenando as escolas privadas, mas os grandes desafios da educação escolar nacional passam pela escola pública. Então, conhecer esse ambiente onde vão trabalhar como professores, eventualmente como gestores, é muito importante. Isso não é exatamente a prática, mas é uma aproximação muito íntima com a prática daqueles profissionais, e podendo fazer isso ao longo de 1 ano e meio. Então, acho que eu termino aqui, estou ressaltando a importância de uma mesa como essa e ressaltando esses programas públicos, PIBID e residência pedagógica, que, de fato, se constituem uma oportunidade de aprendizagem para os nossos alunos e para nós, professores, né? Porque também nos obriga a pensar como organizar essas atividades, como acompanhá-las, né? Portanto, são programas que precisam ser mantidos enquanto proposta, né? E, na sua efetivação, certamente ampliada. Então, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, professora Daniela, obrigado, professor Ocimar. Vou fazer um breve comentário em relação ao que a professora Gislane, que é da Faculdade de Educação, especialista em ensino de História, também pontuou aqui, que a experiência dos bolsistas do PIBID e do Residência Pedagógica na área de História, eles costumam se surpreender com a realidade da sala de aula e contribuir para uma desconstrução, né, de alguns preconceitos que difundem a questão do interesse dos estudantes na escola básica, e acabam possibilitando revisões das relações da docência, a importância da própria disciplina que eles irão lecionar. E também uma observação aqui que a professora Gláucia colocou, também concordo, que essa experiência no PIBID, para nós, né, coordenadores, ela também impacta enquanto formador de professores. E, particularmente, na nossa, em específica neste projeto, desde o ano passado até agora, foi um espaço de inovação e algumas experiências exatamente para articular questões, né, para o combate a as fake news, relacionar o letramento midiático com a educação científica, e que agora eu trago para a disciplina, para o currículo. Então, é um espaço de inovação que a gente consegue, né, fazer no ambiente da escola real, e agora a gente consegue até atualizar o currículo com adaptações, pensando numa implementação de fato, e não uma proposição teórica sem ter tido a oportunidade ou baseado exclusivamente numa pesquisa, mas numa pesquisa relacionada à prática de ensino.
Olhando aqui o relógio, a gente chegou em cima da hora, então eu gostaria de agradecer imensamente mais uma vez os colegas da professora Daniela e professora Simar por compartilhar esse espaço na mesa, os demais colegas que estão aqui acompanhando dos diferentes projetos do PIBID, do Residência, e que também de licenciaturas e não licenciaturas, e bolsistas e estudantes que prestigiaram esse espaço, e é muito importante a gente ter esse espaço que foi aberto pela Pró-Reitoria de Graduação no programa do Congresso de Graduação da USP, e para que a gente possa valorizar a formação de professores e os cursos de licenciatura. Então, desejo um bom fim de dia para vocês, e um bom aproveitamento nas próximas atividades que vêm na sequência. Até mais, e fiquem bem. Até mais, gente. Muito obrigada. Fiquem bem. Valeu.